A vinda do atual presidente do Brasil para Portugal no final do mês de abril de 2023 trouxe muitos assuntos em pauta, inclusive em relação à questão de educação, validação de diplomas e afins. Mas sabemos que até isso realmente acontecer e até todo o processo entrar em validação, nós temos algumas questões que precisam continuar sendo debatidas e, principalmente, nós da nacionalidade portuguesa buscamos sempre deixar todas as pessoas cientes de como funcionam determinados processos. E é por isso que hoje nós vamos falar de alguns requisitos para você se candidatar a uma vaga em uma universidade aqui de Portugal. Claro que o primeiro passo sempre é, sem dúvidas, você avaliar em relação à universidade que mais combina com o seu perfil. Nada adianta nós falarmos especificamente de um curso e ele ser aplicado a todos os demais cursos. Além disso, isso vai alterar de universidade para universidade e também um ponto interessante é que, se você busca uma graduação, um mestrado, um doutorado ou ainda um curso técnico, vai ser de uma maneira diferente para que você possa dar os próximos passos e também se você vai entrar como um aluno internacional ou então se você já tem cidadania portuguesa e fará um processo completamente diferente. Sem dúvidas, o melhor caminho é entrar nos sites específicos de cada universidade e lá dentro você estar ciente de todos os editais. Se ainda não tem o próximo edital das próximas provas ou candidaturas, dê uma olhada nos editais anteriores, pois sabemos que não há grandes mudanças de um ano para outro e pode ser uma boa referência para você. Além disso, vale a pena uma visita aos sites específicos dessas universidades para que, principalmente aquelas pessoas que ainda não estão em Portugal e gostariam de conhecer um pouco melhor como é de fato a universidade, veja fotos, vídeos, leia também referências, feedbacks de alunos e procure o ranqueamento para saber qual a posição e qual é realmente a qualidade de ensino neste local. Por exemplo, nós temos a Universidade do Porto, que é extremamente bem ranqueada em relação às demais universidades aqui da Europa e sempre é uma excelente opção, além de outras universidades como a Universidade de Lisboa, Universidade de Coimbra, de Aveiro e do Minho. Uma outra questão importantíssima é em relação aos gastos. Esteja preparado antes de iniciar todo este processo. Não só em relação às propinas, ou seja, aos pagamentos, mensalidades dessa universidade, mas também como é o custo de vida na cidade onde fica essa universidade. Note que algumas delas deixam isso extremamente claro e também auxiliam, inclusive, brasileiros na questão de casas estudantis, dormitórios, repassam informações também gerais, como gastos com alimentação, com materiais que você vai precisar para iniciar o seu curso. Fique atento também ao período de inscrição, isso porque o ano letivo aqui é diferente do Brasil. Então nós temos um primeiro semestre acontecendo do mês de setembro até janeiro e um segundo semestre acontecendo de fevereiro até junho. As férias normalmente vão acontecer então nos meses de verão, julho e agosto, e nós temos as inscrições, provas e afins acontecendo entre abril a junho, mas em algumas universidades e alguns cursos isso pode ocorrer antes, ou seja, lá em março. Portanto, essa organização prévia é extremamente necessária para que você consiga, então, ao final, ingressar de forma mais simples e rápida em um curso aqui de Portugal. E assim como as datas para as candidaturas que podem variar muito de local para local, nós também temos essa variação dentro da documentação necessária para ingressar nessas universidades. Mas é claro que estes são os principais requisitos para você iniciar uma nova jornada. E apesar de termos essas diferenças, de maneira geral nós vamos falar alguns documentos que são essenciais para a maioria das universidades. E dentre estes documentos eu cito para vocês então, primeiramente, a declaração de que o candidato não tem nacionalidade portuguesa. Isso porque, como eu comentei anteriormente, o processo é completamente distinto se você é cidadão português ou tem a cidadania de outro país da Europa ou então se você vai entrar por uma candidatura como aluno internacional.
Então aqui você também tem que garantir de que não está abrangido por nenhuma das condições que vão impedir a sua candidatura a algum tipo de concurso. Então tenha certeza de que você está de acordo com todas as exigências deste curso. Comprovativo do resultado do Enem, ou seja, nós podemos utilizar em alguns cursos de algumas universidades o resultado do Enem no Brasil. Isso é bastante interessante, facilita e auxilia muita gente, mas cuidado, inclusive, por utilizar minha universidade, onde atualmente eu faço a validação de diploma dentro da medicina dentária, onde neste ano nós tivemos uma mudança de edital e nós não temos como utilizar Enem, que foi realizado antes do ano de 2017. E por isso então eu saliento o que já falamos, a importância de você começar este planejamento para vir para Portugal com bastante antecedência e poder então cumprir todas essas questões. Documento comprovativo de conclusão de ensino médio brasileiro, fotocópia simples do documento de identificação, que pode ser tanto passaporte quanto carteira de identidade, mas ainda assim já saliento que é muito interessante já estar com tudo ok no seu passaporte. Seguro saúde através do PB4, algumas outras opções que nós também falamos muito aqui na nacionalidade portuguesa, e um comprovativo de vacinas em alguns casos, principalmente a antitetânica. E não custa lembrar também sobre a necessidade de apostilamento de AIA. Também é um assunto disponível no site da nacionalidade portuguesa, mas para que você entenda, é para que o seu documento do Brasil tenha de fato validade aqui em Portugal. A partir disso, você pode então fazer a sua candidatura, seja ela na forma do processo que for. Ou seja, nós temos normalmente 3 opções nestes processos e temos um vídeo anteriormente falando sobre isso, portanto, fique sempre ligado em todas as atualizações que acontecem aqui dentro da nacionalidade portuguesa. A partir do momento que você fez a sua candidatura, foi aprovado, lembre-se sempre, é melhor sempre evitar dores de cabeça e, portanto, procure por um serviço especializado para que você já consiga o seu visto de estudo, normalmente então o visto D4, e chegue já em Portugal com tudo bastante encaminhado e para que não passe por nenhuma dificuldade em relação a documentos, a vistos e afins. Mas se no seu caso um visto D4 não puder ser aplicado, fique tranquilo, pois além de outros vistos como o D5, o E9, entre em contato com um de nossos assessores que eu tenho certeza que encontrarão um caminho para que você possa seguir adiante. Outro detalhe é que se você vem para Portugal com um visto D4, por exemplo, você pode fazer o que nós chamamos de reagrupamento familiar. Ou seja, pessoas casadas podem trazer cônjuges ou então seus filhos pelo visto de estudo específico e fazem então este reagrupamento para que estejam de forma legal aqui no país. E lembrando que o visto E9 é inclusive pouco comentado, mas é um visto de estada temporária. Normalmente para cursos, por exemplo, cursos técnicos, onde você tem um período de permanência aqui em Portugal menor do que 12 meses. Então, saiba que você tem sim várias opções e não é por isso que você vai deixar de vir aqui para Portugal. E para finalizar, respondo então uma pergunta bastante frequente. Qual universidade eu posso estudar? Ou seja, qual universidade aceita candidatos brasileiros? E a verdade é que não existe essa restrição em relação a alunos internacionais. O que nós temos são diferenciais em relação a universidades e cursos, em relação principalmente aos tipos de candidatura, aos documentos solicitados, mas de maneira geral, fique tranquilo que você vai conseguir uma posição em Portugal para dar sequência nos seus estudos. E então, gostaram das informações? Espero que agora vocês estejam mais preparados para este novo desafio e eu desejo a todos uma boa sorte.